Década de 80 começa, Zé Maria é campeão paulista em 79 pelo Corinthians. Em breve já estava para encerrar a carreira, mas também passou por uma outra grande emoção no Corinthians. Por que digo isso? Em 1982 surge o movimento da democracia corintiana, tendo como principais líderes Sócrates e Vladimir. Zé Maria, como eu expliquei, democracia corintiana. Na época você não era talvez o título absoluto, acho que tinha chegado ao alfinete, né, disputando a posição contigo, mas o que dizer também desse outro grande momento da história do Corinthians? Eu acho que foi um movimento histórico, né? Histórico, inédito, né? A postura que nós jogadores tomamos, liderado pelo Sócrates, pelo Vladimir, né? Que eram bastante dinâmicos, e com a presença do Adilson. Acho que o Adilson também foi um dos grandes idealizadores, né? Ele trouxe a renovação na direção do Corinthians, ele como diretor de futebol, trocaram ideias para que se avançasse em alguma direção, né? E acabou surgindo o processo democrático, que veio junto com o processo democrático nacional, né? Havia aquele movimento direta já, esse negócio todo, e a gente acabou sendo fortalecido por esse grupo, né? E acabamos indo buscar algumas reivindicações, né? Dentro do próprio clube. De momento foi assim meio não muito bem aceito, né, pela forma com que a coisa foi sendo colocada, mas depois os jogadores acabaram aderindo, né, achando que era um processo válido, que mudaria a rotina do próprio clube, a rotina do próprio jogador, com reivindicações que de princípio eles acharam absurdas, né, mas depois acabaram aceitando porque o movimento teve resultado, né? O problema de concentrações foi discutida com o treinador, de princípio foi difícil, né? Você não muda uma situação de uma hora para outra. E a gente acabou com os resultados levando esse processo adiante. Então a própria concentração foi, não vamos dizer banida, né? Porque os jogadores foram se conscientizando que era importante a responsabilidade, né? E criamos alguns objetivos. Então esse movimento foi para a gente importante, porque deliberou um monte de situações que o jogador era praticamente um funcionário que entrava pela porta do fundo, né? E saía pelas portas do fundo. E com esse processo a coisa se abriu, né? A gente pôde conhecer melhor o clube, a gente pôde conhecer melhor o conselho, os diretores do clube, e eles também abraçaram a ideia. E veio junto também o próprio torcedor. Porque tudo depende do resultado. Mas foi um movimento bastante válido em todo sentido. O processo continuou enquanto os resultados vieram e depois com a mudança da direção, infelizmente, acabou quebrando. Mas foi um avanço muito grande que teve no esporte brasileiro. Eu acho que começou com a democracia corintiana e hoje a gente vê, inclusive, nos clubes e na própria seleção brasileira, parte daquele movimento, né? Parte da concentração, da deliberação de uma série de coisas que não podia, né? E o jogador tem que ser responsável. Eu acho que criou o processo de responsabilidade. E foi bem entendido pelo treinador na época, o Mário Travalini, né? E as conversas eram bastante agradáveis. Eu acho que houve uma participação muito maior do jogador na dinâmica que o treinador fazia e também dentro de campo. Eu acho que foram resultados maravilhosos que a gente conseguiu. Os resultados foram tão bons que não somente na questão política, né, questão social, o Corinthians foi bicampeão paulista em 82 e 83. Neste mês do ano de 83, pouco antes do Paulistão, no Campeonato Brasileiro, você foi escolhido para ser treinador do Corinthians. E foi uma votação, né, que era muito comum naquele elenco da época, né? Qual foi a sua experiência, no caso, como técnico do Corinthians? Foi uma experiência bastante válida, né? Porque o jogador jamais pensa em ser treinador jogando. E aquele processo, a forma com que eles me colocaram como treinador, me foi gratificante. Eu acho que até pelo reconhecimento do meu comportamento,
da minha postura, né? Eu havia sido capitão do time vários anos, enfim, mas é uma responsabilidade muito grande. E eu na época senti isso, sabia que teria dificuldade, mas houve assim uma ajuda muito grande, houve até uma interajuda de todos eles, para que a gente pudesse fazer um final de campeonato muito bom. Então para mim foi um prêmio, né? Praticamente porque eu estava... Ali foi praticamente o início do meu final de carreira. Falei, pô, fui treinador, agora eu não posso mais jogar, né? E acabei tomando a decisão depois de encerrar a carreira. E por mim eu encerraria no Corinthians, né? Mas eu tinha um compromisso com o meu velho de poder um dia jogar em Limeira. Acabei fazendo alguns jogos na Internacional logo depois, em 84, 85. Mas praticamente a minha carreira encerrou depois que eu encerrei ali a participação como treinador. Por sinal, acho que depois de treinador no Corinthians você chegou a jogar acho que umas poucas partidas. E tem uma frase muito famosa sua, acho que no seu jogo de despedida, né? Que você disse que estão tirando um pedaço de mim. Foi o que eu senti. Foi exatamente o que eu senti. Quando me deu aquele estalo, porque eu entrei, inclusive eu estava no banco, eu entrei no jogo porque o Alfinete teve um problema. E falei, poxa, hoje acho que é o meu último jogo. Decidi na hora, e tanto que o pessoal falou, não é possível. E ali eu senti, sofri muito. Eu fiquei dias e dias, falei, poxa, que besteira que eu fiz, pô, saí daquela forma. Mas, poxa, eu achava que se não jogar, se errasse ali, jamais eu jogaria em outro time. Então, para mim, foi alguma coisa que tirou. E até hoje eu carrego um pouco disso, de não poder ter ficado mais tempo jogando, coisa parecida. Mas dentro mesmo eu sinto que já se recompôs e eu continuo um torcedor agora.